Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo, pô, eu quero mandar o pessoal da rede SPTV que tá nos acompanhando aí, toda segunda-feira, 19 às 20 horas, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, combate extintores, DSC Condominial, a melhor garantiadora do Brasil, e pra você que tá no YouTube, pô, nos ajuda aí, cara, se inscreve, compartilha, comenta, deixa o seu nome, o seu estado, pega esse link aqui do vídeo, joga no grupo de WhatsApp aí, vamos propagar o conhecimento, elevar o nível da gestão condominial no Brasil e no mundo também. E hoje recebendo essas feras aqui do mundo condominial, o meu amigo Diógenes, ele que é engenheiro. E aí, meu jovem, bom? E aí, beleza? Beleza. Pessoal, muito bacana essa semana aí, né, Thiago? Tivemos um evento bacana aqui em Brasília. Estamos vendo aí em São Paulo também muito trabalho aí do governador Tarcísio, que é o engenheiro também, então salve para os engenheiros em São Paulo, estamos aqui em Brasília conectados, hein? Vai ter Conexão São Paulo, estaremos lá, Rio de Janeiro também. E esse final de semana foi fantástico, né? A gente teve aí um evento bacana aqui, um nível super alto, igual você comentou, evento bonito, bem organizado, as pessoas com boa vontade, e eu me surpreendi muito, que foi aluno nosso lá. Bom, né? Tirar foto, pegar até autógrafo, olha isso. Tem gente que levou o certificado pra gente assinar. Que legal, cara. E teve transformação. O cara chegou e falou assim: professor, eu fiz o curso e eu estava lá no condomínio auxiliando, eu sempre fiquei porteiro. Aí o síndico conversou comigo, estava sem outro síndico para substituir de confiança, e ele confiava em mim se eu não queria ser candidato a síndico. E eu nunca tive coragem. Aí depois do curso, ele teve coragem e tá síndico. Foi lá no evento tirar foto e comemorar. É que lance, né? O conhecimento da confiança, né? Pois é, cara. Quebra barreiras, né? Então bora. E você, doutor Cláudio, por que você não foi no evento? Fala pra nós. Pois é, deixou a gente na mão. Pois é, Thiago. Ele mora do lado ali, você sabe que ele mora ali colado no Brasil. Ele mora 21, lá no lado sul. Lá pertinho. Pois é, Thiago, a gente estava numa missão muito importante, né? Lá no condomínio a gente estava acompanhando uma perícia. Eita, né? Aí sim, hein? Aqui, uma perícia que é expert aqui do Dr. Diógenes. Só atrapalhar ele. Ganhamos uma hoje. Chegou lá no evento, chegou a mensagenzinha. O perito concordou 100% com o nosso amigo João aqui de Sobradinho, que não teve culpa nenhuma, né? Foi infiltração de solo, mas o outro imóvel é que estava judiado. Ganhamos mais uma perícia. Bom, legal, né? Show de bola. A gente estava fazendo a segunda fase lá da perícia, o teste de estanqueidade, né? Para acompanhar as infiltrações, câmera térmica, tava lá o perito judicial, estava o assistente técnico do condomínio, estava o assistente técnico da construtora e o síndico e o advogado, né? A equipe completa. Foi amanhã, né? De bastante trabalho. Só um adendo. O síndico sou eu. É você, cara, o síndico? Time da vitória, hein? Estamos trabalhando e estudando também, né? Então vamos lá pro nosso plantão Tira Dúvida aqui, o papo muito bacana. Pode mandar sua mensagem pro inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, doutor? Preparadíssimo. Estamos preparados, prontos. Tretas a 1000 por hora, né? Condomínio tem treta? Eu fico dizendo o seguinte, você sabe o que os caras contratam a gente? Para de contratar a gente só depois do problema. Eita, é verdade. Se você contratar um pouquinho antes, a gente deixa esse problema pra lá e vai fazer um churrasco pra comemorar. Com certeza. Me chama aí, me chama. De vez a gente passar um sábado da manhã fazendo uma perícia, a gente estaria fazendo churrasco. Boa ideia, tem né? gente de São Paulo, que eu quero agradecer vocês aí do canal, que tá mandando no grupo da gente lá no Instagram, tem o QR Code do grupo, tá mandando dúvida do grupo pra cá. Bom, e o pessoal legal. de Brasília interagindo e respondendo sem cobrar nada, hein, pessoal? Sem cobrar nada. 0800. Participe. Então vamos. Primeira pergunta, amiga Celina Regina. Eita. O título é: Condômino querem pesquisar sobre contas. Aí ela descreve: comprei um apartamento no condomínio. Tomei conhecimento de que os condôminos descobriram várias irregularidades que envolvem o síndico e a administradora. Me disseram que pediram a assembleia presencial, mas são ignorados. Estou preocupado em entrar nesse condomínio com tantas pendências. Existe um órgão superior que diga de que forma as questões devem ser resolvidas em definitivos? Agradeço a orientação. E, doutor, existe um órgão que resolve as tretas? Existe. Todo condomínio tem esse órgão. Esse órgão se chama Assembleia. Assembleia. Esse é o órgão superior de todo condomínio, né?
Se o síndico, né, ele tem o dever de prestar contas anualmente e sempre quando for exigidas. Se o síndico está ignorando essa prestação de contas, tirar a dúvida com relação a esses números, essas questões orçamentárias, contratuais, os condôminos podem convocar essa assembleia, né? Basta vocês pegar uma lista contendo 1/4 de assinatura de condôminos, marcar o dia e horário, convocar esse edital e lá você pode convocar o síndico para prestar contas, tirar as dúvidas. Se não for suficiente, pode também ter uma deliberação sobre a destituição e trocar de síndico. E outra coisa importante que dessa quer falar uma coisa, Jorge? E fazer auditoria, porque quando você substitui síndico assim na dificuldade, você tem que fazer auditoria. Às vezes, pessoal, o síndico está tentando e não está conseguindo, e não está tendo a capacidade de transmitir com clareza as informações necessárias. Por isso a gente fala, tem sempre que estar junto do síndico. O síndico é responsável sozinho. Mas se você tem interesse no seu condomínio, você pode participar, você pode ajudar, você pode sugerir, né? Foi alvo de muitos debates que a gente falou. Essa questão de destituir síndico é muito séria, porque se você destitui o síndico, eu fico pensando, a gente tem que ter no mínimo uma auditoria, não é? No mínimo. Você vai destituir o síndico só porque você é inimigo do cara? Não, você tem que destituir e ir lá ver passo a passo o que está errado. Muitas vezes você vai se surpreender. Negativamente e muitas vezes positivamente. Eu acho que eu já estava falando sobre isso no bastidor, né? Que muitas vezes o cara quer destituir o síndico, não é para uma questão administrativa, é para uma questão pessoal. Tem isso. Porque assim, outra coisa, você está falando de auditoria, lembrando que existem auditorias preventivas, tá, pessoal? Posterior, o que eu penso? Opinião minha, se eu quero fazer uma auditoria é porque eu quero provas para poder processar aquela pessoa. Não tem sentido fazer uma auditoria para depois porque é um investimento muito alto. Às vezes você vai. Eu já vi várias que deu. Às vezes não é tão complicado. Não, mas não estou falando questão de investimento. Porque às vezes você faz. Às vezes quando você vê a diferença é R$2.000. É igual o doutor falou. É um guinar. É coisas que são simples. Que dá para você, dentro daquele processo, é aceitável. Por exemplo, eu estava na Assembleia essa semana que o cara começou a questionar o cara usar o combustível do condomínio. Que estava previsionado. Cara, é normal. É questionável, mas é aceitável, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. O cara, por exemplo, comprar uma peça em tal lugar por causa de R$20 de diferença. Às vezes é mais prático, é mais rápido. Então, assim, são coisas que são aceitáveis. Só que a pessoa, quando leva o pessoal, acabou. Ela quer bater em você, né? Isso aí também acontece ao contrário, né? Às vezes também, o condomínio tem um lado político, né? Outra coisa que eu acho que é importante aqui, que eu até achei interessante nessa situação, é o que a gente já vem falando aqui há vários programas. Gente, uma má gestão impactua na venda do imóvel. Você vê, essa pessoa quer morar ali, só que devido à gestão, ela está em dúvida. Tá em dúvida. E a questão da destituição do síndico, a gente entrando nesse tema, existe uma das motivações, está na lei, né? A motivação do síndico, não é porque eu não gostei do síndico. Tem que ter um motivo, né? Tem que ser de forma motivada, né? Um dos motivos é quando o síndico administra de forma inconveniente o condomínio, aí que entra a auditoria, porque a auditoria vai demonstrar a inconveniência, o que ocorreu, ou quando o síndico deixa de prestar contas ou se nega a prestar contas. De acordo com o caso, parece que o síndico não quer prestar contas, né? Ele está se negando e tudo mais, então existe um motivo, né? Então, e outra coisa que eu acho que é importante, aí cai para nós somos gestores profissionais de condomínios, é de adequar o que é a realidade do condomínio. Por exemplo, pelo que eu entendi, eles não querem uma assembleia virtual, eles querem uma assembleia presencial. Então a gente também tem que tocar de acordo com o barco. Eu quero uma coisa que aquela comunidade não quer, né? Exato. E a questão da pandemia já passou, né? Então dá para organizar. A Justiça abriu aí, doutor, pode confirmar, a questão de aquela permanente, para 2/3, aquela coisa toda do online, mas essa fase passou, né? O normal é você estar ali na sua comunidade, fazer a assembleia ali. Apesar que a virtual também tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens, mas eu digo assim, como não tem mais o estado de necessidade em relação à pandemia, por exemplo, comunidade pode decidir, né? A comunidade decide isso, inclusive na virtual, faz uma virtual para dizer, olha, queremos voltar a fazer as assembleias tradicionais dentro do condomínio. Até porque, Thiago, eu não sei o que o doutor Cláudio pensa sobre isso, mas você como síndico vai pensar, traz mais união. Ou o pessoal briga muito, devia até sair na porrada, ou eles têm um consenso maior. Normalmente, o que a gente vê em assembleia? Um consenso. É muito difícil você ver uma assembleia 40, 50 de votação. Normalmente é 70, 60. Quando existe uma predileção na comunidade sobre o assunto, um entendimento, eles deliberam com uma certa facilidade. É quando realmente é muito conflituoso, é que você tem muita divisão, entende? É uma reunião importante para a comunidade gerar uma identificação, gerar um consenso. É isso que eu estou falando. As mesmas pessoas. Como é que a gente gera um perfil nosso? É com a rotina, com os hábitos, quem você é, onde você está. Então a comunidade é isso, né?
A gente tem que olhar para a sindicatura como uma parte importante de fomentar a união daquela comunidade, entende? Não é só pagar contas. Como a gente ensina no curso da gente lá, você tem que aprovar a gestão do síndico, entende? Não tem isso no papel, mas você aprova a conta, pagou, beleza. Mas o atendimento, o acolhimento, a parte social, a parte de ouvir, de saber entender, né? Será que o síndico está fazendo essa parte também? Porque por mais difícil que seja, e aí eu vou defender você, porque às vezes vocês não participam da assembleia. Eu digo que a assembleia, esse negócio de síndico, não é para quem é síndico, é para quem mora em apartamento. Se você mora em apartamento, você tem que entender de sindicatura, de documento, de estatuto, de regimento interno, de convenção. O estatuto é para quando é associação, não é isso, doutor? Isso, estatuto social da associação. E acrescentando informação ao Diógenes, né, com relação a essa questão da assembleia virtual, foi uma questão da lei temporária durante a pandemia. Isso. Só que, no entanto, essa lei temporária ela foi extinta, né? Só que houve uma alteração no Código Civil no ano de 2022, no qual autorizou as assembleias virtuais e as permanentes em razão do quórum especial. Então, compete ao síndico ele decidir se vai ser virtual ou presencial. Mas só que o síndico vai impor isso aos condôminos. Então, é sempre recomendável o condomínio fazer uma enquete, né, para saber o que sua comunidade sente mais confortável, né? Porque, às vezes, vai muito de perfil. Tem condomínios que se enquadram perfeitamente virtual, todo mundo gosta, ocorre de forma espetacular a assembleia virtual. Só que tem condomínios que não vai. Às vezes as pessoas têm a necessidade de expor os seus fatos olhando olho no olho, tem uma resistência na questão virtual, então isso vai variar de condomínio para condomínio. E é sempre o síndico, não é bom fazer sua vontade o que ele acha melhor, mas é bom consultar, porque a assembleia é o órgão, né? É o órgão, né, que tem que ser trabalhado. Que tem um perfil. Sim. Por exemplo, nós fizemos aqui um programa anterior, acho que você não estava, e a gente falou sobre o perfil de um condomínio que tem mais população pet do que de gente. Porque em média lá no apartamento do pessoal tem 3 animais, né, Tiago? Quem não tinha, mas mesmo. Tinha gente que tinha 5, na média ficou 3 por 1. E esse é um perfil diferencial. O que eu quero dizer com isso? Né? Que do jeito que tem esse perfil do pet, tem o perfil também de ser uma comunidade mais idosa, pessoas com mais dificuldade de locomoção, tanto para ir para o presencial quanto para ir para o digital, que você tem que ensinar, etc. Então, cabe muito o síndico, na minha visão, ter esse tato, né? Essa sensibilidade, e se está clamando por fazer, por que não fazer? Aqui é o programa do povo, aqui ninguém fica em cima do muro, não. Quer saber, doutor, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é bom, é ruim as assembleias virtuais? Eu acho muito bom, principalmente para alcançar quóruns qualificados. Porque, por intermédio da assembleia virtual, a pessoa pode estar no trabalho dela, pode estar em outro estado, ela pode chegar ali e votar de facilidade. Eu acho que é mais democrático. E existe assim, condomínios, por exemplo, aqui perto mesmo, tem condomínio que tem milhares de unidades, não existe nenhum espaço físico para acomodar o número de moradores. Sim. Então, aquela acomodação só ocorreria mediante a assembleia virtual. Né? Tem seu pró e contra. E dependendo da pauta, tem pautas que são resolvidas de forma virtual com maior facilidade, e tem pautas de forma presencial são resolvidas, né, de outra maneira. Por exemplo, eleição, eu não gostaria de conhecer meu candidato de forma virtual. Eu gostaria de conhecer aquele candidato assim, de olhar olho no olho, como que ele se expressa, como que é o comportamento dele, da maneira presencial. Então, tem que analisar, né? É o que o Jorge falou, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada comunidade é um perfil diferente. E uma coisa que você falou que acho que é bacana, que nós temos que utilizar, é as enquetes. Pergunta à comunidade, né? O que você acha, o que você pensa e tal. E tem um conceito, né, pessoal? Você tem que entender o seguinte: você, como síndico, você está fazendo a gestão para os moradores. Você foi eleito por eles para fazer a gestão para eles. Você tem que fazer o cliente legal, é o morador, né? Colocar a sua gestão em excelência. Eu acho que todo mundo que é síndico tem que trabalhar pela excelência, né? Acho que é o que move todos nós, trabalhar pela excelência. E colocar à disposição do pessoal. Né? Você trabalha para a comunidade. Então não tem aquela de ficar botando muita dificuldade, porque uma excelente gestão é aquela que tem resultado. E uma gestão que não atende a comunidade, não atende o condomínio, ela não é uma gestão de excelência, entende? É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios. Vamos seguir que nosso plantão tira dúvida. Você veio uma pergunta e te deu uma volta. Ixi, aprender muita coisa, né? Muitos insights, né? A próxima pergunta é da amiga Ana Paula. Essa aqui é muito simples. Será que a doutora Ana Paula, um abraço para ela? Mandar pra gente boníssimo. Vamos lá. O título é Conflito de Interesse. Isso não existe em condomínio, né? Será? Não. Então vamos lá, então. Olha a pergunta da pessoa. A empresa do síndico
não profissional pode prestar serviço de portaria no prédio? Isso, essa pergunta, até para entender, ficou complicado, hein? Eu acho que ele fala assim, eu acho que ele quis dizer o seguinte: se o síndico, no caso, ele é profissional e ele pode prestar serviço com limpeza e conservação? Eu acredito que o síndico, além dele exercer a função de síndico, por fora ele tem uma empresa terceirizada que ele quer contratar a própria empresa no qual ele é dono. É isso. É ilegal? Não é. Mas é imoral, antiético? Aquela comunidade vai decidir. Então eu, como síndico, né, nessa situação, eu levaria para a Assembleia. Pessoal, estou com um orçamento menor, mas essa empresa é minha, eu gostaria de abrir aqui para saber o que vocês acham. Então aquela comunidade vai decidir se essa situação se enquadra naquele condomínio. Tem condomínios que repulsam, né? Repugnam essa atitude veementemente. Mas tem condomínios que não se importaria com essa situação. Ia se preocupar mais com a questão financeira. Eu lembrei, né? No caso que aconteceu exatamente isso aqui. O cara era um síndico morador e ele tinha empresa de limpeza e conservação e eles aceitaram a empresa prestar serviço. Foi levar para a Assembleia, tudo. Eu tenho um caso desse aí. Sim, eu mesmo, né? Só advogado, né? Eu sou advogado. Né? O próprio síndico do meu condomínio quis fechar contrato comigo, mas eu não me sentia à vontade, porque quando eu fosse para uma Assembleia eu ia estar lidando direto com os condôminos e um processo não corresse da forma adequada, então não ia me sentir bem. Mas vai, como eu falo, de pessoa para pessoa. O que é ético para mim, às vezes não é para você, com relação também à moral. Eu acho que essas decisões têm que ser bem conversadas e decididas. Transparência, ali, né? Diálogo. Isso. Agora vamos então, Ana Paula. Fica aí, né? Espero que a gente tenha ajudado você. Já aproveita, Ana Paula. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV, a melhor rede do Brasil. Das 19 às 20 horas, nosso encontro marcado. Falar sobre condomínios. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. DSC Condominial, a melhor organizadora do Brasil. E a minha amiga Juliana da Combate Extintores. Agora esse aqui é polêmico, vai envolver o Jorge, vai ver meu amigo Cláudio, porque aqui a Rose não quer pagar o condomínio. Eita. Vamos lá, a Rose faz o seguinte, ó. O título é... Também não quero, não. Piscina, ó, você vê. Piscina interditada há 6 meses. Devo pagar a manutenção sem usar? Aí ela fala, a reforma da piscina deu problema dentro da garantia e a síndica colocou na justiça. A empresa interditou. A manutenção da água continua e estamos pagando o mesmo valor do condomínio sem poder usar. Tem o direito de reivindicar um desconto no condomínio dos meses anteriores e os demais que estão por vir, já que não tem a decisão ainda. Tiago, quando você mora no condomínio, você tem que entender o que é a taxa de condomínio, né? O que compõe a taxa ordinária do condomínio. Ela é a média, né, dos últimos 12 meses do exercício anterior. Não quer dizer que naquela previsão orçamentária estava lá a rúbrica, manutenção de piscina, R$1.000 por mês. Aquilo ali aquela rúbrica serve só para ter um norte, um parâmetro para definir a taxa ordinária daquele condomínio. Não quer dizer que o síndico está obrigado a gastar R$1.000 todo mês com piscina. Então a taxa ordinária, mesmo que se o elevador esteja interditado, piscina ou qualquer outra situação, vai permanecer a mesma. Aquilo ali já foi definido numa Assembleia. Para alterar o valor daquela situação da taxa ordinária, só por intermédio de outra Assembleia, para aumentar ou reduzir. Por isso é previsão orçamentária, já está previsto. Quer dizer que se você tiver um problema no parquinho, você vai deixar de pagar o parquinho? Não funciona muito por aí, né? É uma questão mais assim, que eu acho que ela deve ter alguma taxa, alguma coisa sobre a piscina, e ela está contestando que a obra está parada, e essa obra estando parada, ela quer saber se ela continua pagando essa taxa relativa à piscina ou não. Porque ela não falou em taxa extra, né? Ela falou taxa ordinária. Então, vamos pensar, olha, mesmo que fosse taxa extra sobre a obra da piscina e o condomínio judicializou, aquela decisão do valor já foi para a Assembleia, ela vai ser coletada na íntegra. Se não for utilizado, o condomínio vai prestar conta disso para usar em outra situação. Ponto 1. Ponto 2. A empresa, no pior das hipóteses, perdeu o contrato. Você vai precisar de verba para continuar o serviço com outra empresa. Normalmente a segunda colocada na proporção do contrato. Se gastou 50 mil, vai gastar esse valor, mais 50 mais o prejuízo que ficou da obra. Então, talvez você vai ter que pagar uma taxa um pouquinho mais cara, dependendo da solução do que aconteceu. Por quê? A justiça vai analisar o contrato em todas as pontas. Concorda? E ele vai avaliar ou vai pedir perícia, como nós acabamos de falar, para definir se foi a gestão do condomínio que deu problema na obra, pela forma, pelo contrato. Olha bem,
pelo objeto do contrato. Nós estamos do lado do advogado, eu sou o engenheiro. Se tiver um erro na definição do objeto do contrato e quem definiu o objeto do contrato foi o condomínio vai precisar resolver essa questão. Por isso que com os advogados que a gente trabalha, quem define o objeto de contrato é o engenheiro. Eu deixo isso daí só para o engenheiro, porque eu não sei definir o objeto. Ele vai nas cláusulas estruturais de direito e nós vamos nas cláusulas estruturais de engenharia. Garantia, tipo de serviço, material, quantitativo, testes antes de receber o serviço, a forma de medição, de fiscalização. Então, a nossa querida amiga tem que entender muito bem qual é essa taxa que ela está fazendo, se a obra vai continuar ou não, mas precisa entender que decidir em assembleia 10 parcelas de 500 para a reforma da piscina, ela assumiu um compromisso com o condomínio, não com a empresa. Com a empresa, se tiver algum vício de contrato, algum problema, vai se resolver depois, mas não pode deixar a previsão que foi aprovada fora do pagamento, porque a obra não está andando. E é aquele lance, né? Se não pagou agora, pagar depois. E se tiver algum dano contrário, vai ser ressarcido do condomínio. Você quer pagar né? juros? Exatamente, É verdade? Vai ter juros, não pode nem dar desconto, eu estou errado? Não pode nem dar desconto, Não pode dar desconto, síndico não pode dar desconto. Síndico pode dar, já deu desconto, Thiago? Não pode dar desconto. Tem síndico que deu desconto, teve que tirar do cara do prolabore para poder recompor. Exatamente. Sabe o que eu falo quando o cara pega isso pra mim e fala, cara, eu só posso fazer o que tá na lei. As pessoas não enxergam que juros, multa, correção monetária, isso é dinheiro. Não, e dinheiro que pertence ao outra condomínio, coisa importante, né? As Sim, pessoas têm esse papo assim, não tá, eu vou falar hoje acontece comigo, né? No teste nosso de estanqueidade lá, né? Alagou lá um pouco, eu tive que usar o elevador. Tem 2 dias isso. Mas eu já pago condomínio caro, tem elevador, não sei o quê. Papai, falei, cara, existe uma situação que molhou, a recomendação é desligar por 72 horas para não ter um dano maior. E outra coisa, teve uma coisa que tá no nosso controle, que choveu demais. É isso aí. Então é o seguinte, mas a pessoa fica naquela coisa, eu tô pagando muito. Não, gente, tem coisa que não tá no nosso controle. Igual no caso aqui, ao contrário, a síndica fez o correto, ela viu que não tava legal. Suspendeu a obra. Suspendeu, vou chamar aqui, vamos tentar resolver. E até uma forma de proteger o condomínio. Exatamente. E a gente tem que entender, gente, as coisas estragam. Primeira coisa que vou eu repetir faço... para você. As coisas estragam. Isso. O portão vai estragar, o elevador vai parar uma hora. Exato, então, sim, entender que também existe um tempo para resolver a situação. Só que as pessoas ultimamente andam muito impacientes, cara. Muito imediatistas, né? E não querem fazer. Cara, é um absurdo, vou falar aqui agora, mas acontece, como diz o outro, é raro, mas acontece muito. As pessoas não querem deixar o síndico fazer a solicitação do bombeiro para ver a compatibilidade do sistema de combate ao incêndio. É lógico. Prefere ficar correndo o risco de vida com medo de pagar a taxa extra para resolver. Tem que pagar R$50 ou R$100 ou R$200 por mês para corrigir o que já está errado. E exige que tudo esteja funcionando, que tudo esteja do melhor, mas não quer colocar a mão no bolso. O que acontece? Aí o seu filho vai fazer alguma coisa, machuca, sabe? Toca um alarme de incêndio, um trem que está errado. Você precisa do alarme de incêndio, um princípio de incêndio, você vai buscar um extintor, não tem. Foi aprovado na Assembleia, você votou contra. O que você vai falar? Você votou contra o seu patrimônio porque seu patrimônio está acima das suas condições de tocar. Não é assim que funciona. Eu vou falar novamente o que eu falo sempre aqui. Problema de dinheiro em condomínio não é de dinheiro, é de gestão. Ou a mentalidade da comunidade não está aberta o suficiente para entender as necessidades reais, ou exatamente o síndico não tem o preparo necessário para esclarecer a comunidade as suas necessidades. Entende? Entenda bem, não adianta tapar o sol com a peneira. Você tem que fazer conforme está previsto. O síndico não é para estar fazendo tudo, ele tem que fazer o gerenciamento correto de tudo. É diferente. E aí, gente, tem um insight muito bacana falando de incêndio. Gente, não é que não contrate uma empresa especializada, chama o bombeiro. Exato. Porque o bombeiro vai te falar o que precisa ser feito. Exato. Eu já vi muita situação do cara contratar a empresa, aí chama o bombeiro fala a mesma coisa que a empresa. E aí mas às vezes é conflitante. Às vezes a empresa põe mais ou a menos. Mas eu sei, mas isso que eu falo, você quer o tiro certeiro? Bombeiro. Vai no órgão fiscalizador. Porque ele vai te falar, faz isso, dessa forma, entendeu? Então, assim, eu acho que nessa questão do incêndio, não tenha medo, chama o bombeiro. Porque ele vai te falar o que tem que ser feito. Você faz, acabou, não vai ter nenhum problema. Pronto. E o bombeiro é bastante disponível para ajudar. Os caras é bacana demais. Parabéns para eles. Quer ver que bacana que o bombeiro faz? Se alguém fizer uma denúncia, ele vai lá e ele te notifica, te dá um prazo. Ou seja, faca na garganta. Bora. Se você pede a consulta preventiva, ele te orienta.
é diferente. Ele vai ter um prazo mais longo, uma conversa mais amistosa, ele vai entender que você está buscando orientação. O bombeiro precisa de você, ele não sabe que você existe. Você tem que ir até ele, pedir as informações, pedir as orientações e ele vai te dar. E você, como síndico, não pode ficar botando sujeira debaixo do tapete. Na sua gestão, acontece um problema de incêndio, você está com um combate a incêndio em atraso, qual que é a pedrada aí, doutor Cláudio? Pois é, vai chegar, né? Até onde vai essa pancada? Explica pra galera aí. Pois é. Se você não faz as adequações, né? Vai chegar uma multa, né? E essa multa pode ser duplicada, triplicada. Eu já vi condomínio aí que tá pagando 50 mil de multa. 250 e essa multa vai para uma dívida ativa, pode gerar uma execução fiscal, contas bloqueadas do condomínio. E tem mais um detalhe, o condomínio, sabendo que você é o gestor, ele pode ir atrás de você. Se você não colocou na assembleia, não deliberou, e a comunidade é pega de Recaiu surpresa, na omissão, né? Adivinha de quem que é a responsabilidade, vai até no patrimônio pessoal, pode ir, tô errado? Com certeza. E tem um detalhe, se tiver um risco de vida, você. aí tem a parte penal. E tem outra coisa bacana, você falou, pessoal, pelo menos assim, não sei no seu estado, né? Que a gente fala pro Brasil todo, mas principalmente em Brasília, o pessoal é super acessível. E tem outra situação, você pode fazer por etapas. Você, fiz tal coisa, elimina daquela notificação. Fala porque, né? Tá passando situação no condomínio. Então a gente vai eliminando também. Então, combate extintores, ó. Mas vamos lá, combate extintores, né? Acabou que coincidiu, né? Incêndio, prevenção de incêndio, gente. Bombeiro, cara. Na dúvida, chama o bombeiro que vai te falar o que tem que ser feito. Não nem mais nem menos, o que precisa ser feito, tá? Então não tenha medo de chamar o bombeiro no seu estabelecimento, né? E vamos seguir com o nosso plantão. Tira a dúvida aqui no Inteligência Condominial. Essa foi boa, né? Foi boa, então vamos lá. Agora para a pergunta, lembrando, para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com do meu amigo Fabiano. O título é Alteração de Mandato de Síndico. Essa aqui é boa. Ele fala: olá, prezados. O cara super educado, né? Olá, prezados. Né? Gostaria de uma informação, por gentileza. Sim, Eu moro em um condomínio onde a convenção informa que tem que abrir. Desculpa. Vamos lá. Eu moro em um condomínio onde a convenção informe que tem que abrir eleição todos os anos na primeira quinzena de julho. O síndico fez uma assembleia onde foi votado, entre diversos assuntos, a permanência dele no cargo por 2 anos. Foi aprovado por 16 votos e 14 contra. O condomínio tem 198 unidades. Essa ata é válida ou essa ação foi irregular? Pergunto porque esse ano quero colocar uma chapa para concorrer. Sou síndico do condomínio do lado e os moradores estão pedindo para que eu concorra também. Como faço para assinar o portal para receber informações, suporte? É só você clicar aí. Então, beleza, né? Ficou meio confuso aqui, Fabiano, mas vamos lá. Mandato, como é que funciona o mandato? Vamos destrinchar essas perguntas ajuda aí. A gente aí. Salvo me engano, né, essa convenção do condomínio determina que o mandato do síndico é de 1 ano, né? E todo ano, na primeira quinzena de julho, tem que ocorrer a assembleia. Só que o síndico atual pensou, não vou ficar 1 ano não, vou ficar 2, vou levar isso para uma assembleia. Só que essa decisão da assembleia, ela está irregular. Por quê? Porque ela está contrapondo a convenção. Então, para ela ter validade dessa deliberação, para ser 2 anos, teria que ter no mínimo 2/3 dos votos de todos os condôminos. Para ter uma validade, para ter uma validade, né, da convenção. Isso no mínimo. O que corre em risco? Talvez esse síndico vai ser embargado as contas do condomínio, vai ser bloqueadas. Porque quando o banco vê lá e fala assim, seu mandato era tal, mas eu tô lendo a convenção, tá aqui mais. Exatamente. Então todos os seus atos que vocês fizerem, assinar contrato, mexer com valores, corre o risco de ser anulado, porque você, em tese, de acordo com a sua convenção, você não seria síndico. Então, às vezes o síndico acha que está arranjando uma solução, está arranjando um grande problema. E para resolver isso daí, conversa com o síndico, fala assim, não, vamos fazer a eleição, julho já está aí, né? Tá em cima, já tá pertinho. Notifica ele, e se chega lá perto das eleições e não tiver uma resposta nem nada, pode ingressar com a ação judicial de obrigação de fazer, para o juiz determinar que ele seja obrigado a publicar um edital de acordo com o que é estabelecido na convenção. Esse é o doutor Cláudio Viano, homem é fera, né? E, cara, por que o cara faz uma coisa dessa, né, velho? Eu já vi isso daí, já. Acontece muito. Já vi. Acontece muito. A pessoa votou assim, igual, 2 anos agora. Isso é igual o pessoal de assembleia que ia fazer. Eu tenho um síndico aqui perto da gente que ele faz assembleia dia 23 às 20 horas. Aí ele pega 2 procurações, não vai ninguém, vota nele mesmo.
E a comunidade tão desinteressada que não vai mesmo votar e depois não contesta. Tem gente que tá nem aí, fala assim, tá nem aí. É isso. Aí é o patrimônio indo por água abaixo. Eu falo sempre isso. Só Ninguém descobre... faz isso à toa. Ninguém faz isso à toa. O cara que quer ser síndico, na moral, sabe, transparente, cuidar do seu patrimônio, ele faz a assembleia no horário direitinho, ele combina com o pessoal, ele conversa com as pessoas, ele está interessado, ele está disponível. Veja bem, tem uma diferença de estar disponível e estar à disposição. O síndico não deve estar toda hora à disposição, mas ele deve estar disponível para a função. Disponível para a função é aquele cara que tem uma agenda, que atende, que responde, não tem dificuldade de transparência, ele não tem dificuldade de acesso a ele não retém informações da conta, se a pessoa precisar saber de uma nota fiscal, de um pagamento, ele está ali. E os orçamentos, ele tem aqui os 3, tranquilo. Isso é estar disponível, agendar com o síndico, ter um horário, trabalho comum, trabalho igual a gente trabalha, normal. Tá à disposição é o garçom. É o que te serve toda hora. Ele fica ali esperando você levantar a mão. Então, o síndico não deve jamais ficar à disposição. Ele deve estar disponível para a função. Esse é o caminho. Isso aí é meu amigo Jorge. Isso é fera, né? Fico alerta aí, né? Fico alerta e assim, gente... Sem disponibilidade não pode ser síndico, amigo. Se você não tem tempo para administrar um patrimônio... E aquela história que começa errado, termina errado, tem alguma coisa, situação... E assim, sempre lembrar, né, pessoal? Assim, sempre é bom reforçar isso, o tripé, né? Que é o Código Civil... a Constituição, o Código Civil e as leis complementares também, né? Porque muitas vezes você vai contra as leis, não tem valor. Aquele papo, a Assembleia é soberana. Nem sempre. Nesse caso é um deles, né? A soberania, agora fala assim, o pessoal gosta dessa questão, né? Levanta a mão, a Assembleia é soberana, vamos decidir aqui, tá resolvido. Até onde ela tem poder. Mas a soberania dela é relativa. Relativa ao quê? Ao que determina a Constituição, as leis federais, a Convenção. E lá, por último, é a decisão da Assembleia. É muito bom. E é por isso que é importante, gente, a gente ter assessoria jurídica do nosso lado. Porque às vezes você está fazendo a coisa certa, mas ele não está fazendo a forma correta. Também conta muito isso. Quando tem assessoria, vai te ajudar. Faz dessa forma. Respira, né, antes de falar. Procura o jurídico. Porque, assim, às vezes você faz com a maior boa vontade do mundo. Mas você está indo contra a lei, cara, é ferro para você. O que eu falo sempre para a galera é o seguinte, é impossível você ensinar alguma coisa para quem já sabe tudo. Né? E quem que sabe tudo? O cara que sabe tudo não é você falar, eu sei tudo. Ninguém está falando isso. Só de você não perguntar, não buscar informações, não poder tirar dúvidas, você já está tomando uma postura de quem sabe tudo. Normalmente, não é? Normalmente você vai ter problema. Essa questão aí da soberania, né? Às vezes é difícil as pessoas compreenderem. Às vezes eu dou um exemplo esdrúxulo. Falo assim, então tá bom, então vamos deliberar aqui na Assembleia que a partir de hoje, dentro do condomínio, está liberado o homicídio. Os condôminos decidiram. Então tá liberado, ninguém vai ser penalizado. Buzinou nada. Aí você só, é mesmo, verdade, né? Tem uma lei que já termina exatamente. Então é assim que funciona. E aí fica um insight, até pra quem tá assistindo que é síndico ou síndica. Tem muita gente que fala assim, mas na minha convenção não fala sobre isso. Mas existe uma lei que você pode utilizar para, sei lá, se for notificar alguém ou multar. Então você sempre tem algum parâmetro da lei que você possa usar a seu favor e a favor do condomínio, né? Exatamente, porque o Código Civil, às vezes, é impossível o regimento interno prever todas as ações humanas. Por isso que tem lá os 3 S's. Saúde, sossego, salubridade e o BC, né, que é os bons costumes. Determinadas situações, com certeza, vai ferir qualquer uma dessas. Sim. Então, o condomínio, né, o síndico, ele tem munição para determinar qualquer coisa, aplicar uma advertência ou uma multa que vai contra esses 4 pilares essenciais. Né? E toda a regra do condomínio está diretamente ligada a esses 4 pilares. E já dizia o Arnaldo, a regra é clara, meu amigo, eu tô Cláudio Viana. Vamos que vamos aqui no nosso Interesse Condominial, Revolução dos Condomínios. Já convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Agora, lembrando para mandar sua pergunta por interessecondominial@gmail.com. Meu amigo Soares. Sabe quem é o jogador lá do Soares? Que tava no Grêmio? Será? Jogador costuma dar problema para condomínio, né? Inclusive de não pagar as contas. Mas faz muita festa. Então vamos lá. O Soares fala o seguinte: o título é Vazamento na laje da varanda lateral. Vamos lá, ó. A regra é clara. Vamos lá, ó. A varanda lateral do 101 é em cima do hall de entrada do condomínio. Certo. Toda vez que chove, vaza água pela laje e até furou o gesso. Fiz uma filmagem por dentro do gesso da laje gotejando. O proprietário falou que não vai consertar, porque
porque fala que é da parte a parte que eu não mostrei o vídeo para ele. O que fazer? É simples, né? A água não sobe, ela desce. Entendeu? Para descer, para vazar, ela passou por algum lugar. Se esse lugar é seu, a responsabilidade é sua. Ou a água vai para encanamento próprio para ela, para o ralo da varanda, ou ela vai vazar no seu vizinho. Muito provavelmente vaza nas bases do ralo, que fica lá 10, 15, 20 anos, tem uma manta, aí o cara sabe que a manta dá trabalho, ele não quer fazer, e ele fica com essa conversa. Aqui a gente faz perícias, né? A gente acabou de falar de perícia, e é simples. Aqui em Brasília, no tribunal, a regra é clara. Deu vazamento, você vai cuidar de todos os problemas que o vazamento gerou. Né? Então, causou o dano, você vai cuidar de tudo que gerou lá embaixo. Estragou o armário, o carpete, o forro, o gesso, você vai pagar tudo. Né? Basta ele fazer uma série de fotografias disso daí, pedir uma vistoria de um engenheiro. Não precisa nem ser um laudo, viu, pessoal? É uma vistoria que determine a origem do vazamento, que consiga comprovar. Normalmente, essas pessoas que não querem fazer, elas dificultam o acesso. Tá? Mas, independente disso, você conseguir mostrar em relatório simplificado, conciso, que eu digo, 3, 4 folhas, que o vazamento é proveniente da parte de cima e o proprietário se recusar, você comunica o síndico, entrega para ele, o síndico vai fazer a comunicação com o morador, ele não conversou, vai judicializar e você vai ter êxito na sua ação, porque isso vamos dizer assim, nós peritos não discutimos essa parte, a forma de resolver é que tem diferença, mas tratar o problema na íntegra é responsabilidade daquela pessoa que está deixando vazar na sua cabeça. Doutor, uma pergunta aqui. Nesse caso, ele pode já fazer o serviço e depois cobrar do morador? Então, produz... Está gerando um dano direto, né? Produz as provas antecipadas. Isso. Igual como... Como é que é? Gostei de ser. Como é que produz as provas antecipadas, né? Mário? Que é vídeo, fotografia e laudo. Prova pericial antecipada. Encaminho o intermédio de uma notificação para esse morador, todos esses documentos, né, aguarda o prazo. Não respondeu no prazo, não deu uma previsão de conserto ou uma negativa, processo judicial. Nesse meio tempo você já conserta. E o conserto você levanta os orçamentos. Qual seria o prazo aí, doutor? Geralmente a gente dá um prazo de 10 dias, né? 10 dias úteis para a pessoa consertar. Depende da gravidade também, depende da gravidade, né? A gente teve Porque não tem um prazo específico, vai dar vontade de quem está notificando, né? E também do incômodo. Sim. Entendeu? A gente teve um problema desse aqui em Brasília, no Sudoeste, condomínio. Até a empresa eu conheço o proprietário que fez, tem muitos anos também, Soltec. Então, todo o subsolo dela é da Smart Fit. E por alguma coisa, a gestão do condomínio, aconteceu algum problema que os canos de esgoto romperam. Problema. Só que aí foi descobrir que a própria Smart Fit, quando fez a reforma, pintou todos os canos. Na hora que a pessoa foi verificar aqueles canos verde, marrom, etc., que deveria estar identificado corretamente para a engenharia, verificou-se que houve, da parte da reforma da academia, alguém mexeu nos canos. Estava tudo amarelo da Smart. Estava tudo amarelo Smart e o teto preto. Na verdade, eles pintaram de preto, todos os canos pintaram o teto também. Então fica impossível se você identificar. Aquelas cores, você tem que preservar. Tem uma função, né? Tem uma função, né? Elas tem igual lixeira, tem cada cor lá. A nomenclatura é para a engenharia, por exemplo. E até para ficar fácil a resolução, não, né? Pintou é esgoto, é água. Pintou a tubulação de combate a incêndio de preto. Pintou o de esgoto de preto. Se você precisar fazer uma vazão emergencial, você faz na merda. Você faz no cocô. E aí vai pagar fogo porque tem jeito, não pode fazer isso. Eu fico rindo, mas é em pânico. Porque, gente, você imagina num shopping, se o administrador começa a fazer isso. Verdade. E eu te pergunto, qual a diferença do shopping para o condomínio? Finalidade de uso. A manutenção, o cuidado é o mesmo. O código não tem diferença para o condomínio. Tem? Não tem, não. Mas você está falando uma coisa importante. É sério, eu estou falando sério. Temos que preservar essas cores, porque tem uma função. Agora, o que aconteceu na academia? Estourou um cano, meu amigo. E aí, vamos dizer assim, fezes para tudo quanto é lado, né? E aí, quem tem que pagar? Tem que lavar a academia, tudo. Tapar o cano é coisa de R$500. Simples, agora, a manutenção, dano, a limpeza daquilo ali, meu amigo, é outra história. E aí tem que pagar tudo. Você imagina a Smart Fit vai ficar lá 24 horas a academia praticamente? Lucros cessantes, quantos alunos não frequentaram, requer reembolso e tudo. Olha o time de funcionamento, de 6 da manhã à meia-noite. Meu amigo, é 18 horas por dia.
E aí você pega lá o custo do aluguel, R$60 mil, divide por dia, só o aluguel já está gerando prejuízo para quem? Para o condomínio. Você falou. Exatamente. Quantos alunos cancelarão a matrícula, vão pedir o reembolso, tudo mais. A pessoa que tem aversão ao cheiro de fezes, igual tem gente que tem aversão a sangue, tem gente que sente cheiro de fezes e vomita, e passa mal. Aquele cheiro não vai sair tão cedo da academia. Pelo menos uma semana, alguém vai ter peidado constantemente ali. Porque vai ficar aquele cheirinho, vai ficar lá o tempo inteiro. O cara tá treinando, não sabe se for o amigo que... Se é do cara, Zé. Ou se é só o cheiro. Às vezes o cara fica assim, né? Isso aqui é eu. Aconteceu, cheira a mão. Será que foi albumina? Uma tadinha, um trem horrível. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E essa mesma situação aconteceu com a senhora aqui, na cidade aqui, em Vicente Pires. E a responsabilidade era do condomínio. E a inquilina pagava um aluguel de R$15 mil. E a inquilina saiu e colocou a proprietária na justiça, dizendo que ela não administrou o imóvel. Só que olha o erro. A tubulação é do condomínio, que vem de cima, igual do nosso amigo da varanda. Sim. Então, jamais a responsabilidade pode ser da proprietária. Porque é um sistema de passagem de tubulação pertinente ao prédio. Se deu problema, essa responsabilidade primeiramente é do condomínio. Se tem algum erro da construtora, aí em segundo momento é a construtora. Mas o que acontece? A loja funcionou 2 anos sem problemas. Aí não fizeram as manutenções. Aí deu problema. Aí acionou a construtora foi lá e tentou resolveu mal resolvido. De toda forma, a construtora foi, mesmo sem saber se era erro de construção, mas a responsabilidade de manutenção é do condomínio. Tem essa questão. A pessoa quer entrar contra a construtora, só que não faz a parte que é a manutenção. Aí vamos desenrolar um negócio. Eu tenho um módulo que eu falo no curso, que é a obrigação de fiscalizar do síndico. Dever de fiscalização. O senhor concorda? Com certeza. O dever de fiscalização é do síndico. Não está escrito lá, o síndico deve fiscalizar. Não, ele deve administrar. Aí o que acontece? O síndico chamou a construtora, ela tirou o vazamento, tirou mal tirado. A inquilina estava brava, xingou os peões, tudo. O dono da empresa mandou voltar, todo mundo para casa. Falou, não, se não quer fazer, não vamos fazer. Ninguém vai estar lá para estar humilhado. Sim. O condomínio aceitou o serviço, falou que estava pronto. A inquilina fechou o teto, foi tocar a clínica. Não fiscalizou o serviço? Não fiscalizou o serviço. O que aconteceu? 30 dias depois vazou de novo, sujou, deu água lá, espalhou. Mas pior do que era antes, né? Estão cobrando a proprietária a reforma da loja inteira. Perdas e danos, como é que você falou? Lucros cessantes, né? Lucros cessantes, perdas e danos, perda de cliente, até como é que é? Deixar a marca mal falada da empresa, né? Que tem um logo e tal. Sim. Até trazer uma referência ruim para a marca, né? Eles estão cobrando. Só que entenda bem, eu vou ser o perito lá. A responsabilidade nunca foi da proprietária. Não é tubulação dela, é um sistema de passagem. Entendeu? Ela não tem responsabilidade sobre isso. Se ela tivesse se negado, ela tivesse no apartamento de cima e se negado a arrumar a parte de baixo, seria uma coisa, mas não é. Né? O condomínio que passa a tubulação por cima, ela é só a dona da loja. Entendeu? Então isso aí é muito importante. É muito... Por isso que a importância de você ter um engenheiro capacitado na área condominial para poder fazer essa análise. Fazer essa análise. Se você entra com a ação achando uma aventura, né, você não tem os documentos técnicos para te subsidiar naquela ação, é um risco enorme. É um risco enorme. Exatamente. Você estava entrando no mundo vendado, né? Eu não entro com a ação. Gente, é o que a gente fala, a assessoria ajuda bastante. Tem uma observação, agora você falou da assessoria jurídica, o síndico não tomar decisões erradas do ponto de vista jurídico. Ele tem da Constituição até o regimento interno para obedecer. Sim. E isso é uma obrigação dele. Síndico, você vai do regimento interno, da convenção, do estatuto, seja qual for o tipo da sua associação, de modo geral o condomínio é uma associação também, até a Constituição, você tem que seguir tudo que está ali. Como é que você toma as decisões sobre a obra, sobre o objeto de contrato, sobre a técnica da obra, sobre o proveito econômico, sobre a margem de erro, sobre a planilha, sobre o orçamento? O advogado não vai resolver isso para você. E às vezes você pede ao advogado para ver um contrato, você definiu o objeto no seu contrato que você ficou responsável agora. Quando você transmite essa responsabilidade para um profissional habilitado, você sai dessa responsabilidade técnica. Você fica só fiscalizando o contrato. E quem vai resolver, quem sabe, né? E aí, você que sabe, amigo, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Cicobi DF1000, o melhor agência do Brasil, dessa condominial. Minha amiga Juliana, da Combate Tintores. E mandar um abraço pra todo mundo da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h, 20h, estamos aí fazendo companhia para você, te levando informações para você sobre o mundo condominial. E vamos para a próxima pergunta, que é muito interessante também. Meu amigo Moacir de Barros. O título é AGE, assinatura da ata. Ixi, aí é o Cláudio aqui, ó. Vamos lá, ó. Fui presidente da AGE do meu condomínio. Na pauta consta 7 itens.
inclusive 2 itens propondo alteração do regimento interno. Compareceram 37 votantes das 240 unidades. É muito pouca gente, né, velho? Na convenção consta o quórum qualificado de 2/3. O advogado que presta assessoria jurídica para o condomínio não levou em consideração o quórum exigido para o assunto e induziu a Assembleia a votar sem os 2/3 exigidos na convenção. A matéria foi aprovada. A matéria foi à votação e aprovada por maioria simples, com apenas 37 votantes. Então eu, como presidente da Assembleia, posso me recusar a assinar a ata, tendo em vista a alteração do regulamento interno votado sem um quórum qualificado, ou seja, 2/3 previsto da convenção. Se eu não assinar, o que acontece? Fico sujeito a uma ação movida contra mim pelo condomínio, doutor Cláudio? Até eu quero ouvir. Essa daí é boa, né? Tá simples, pô. Vai lá. Pois tá é. Simples, tá simples? Tá. Eu sou fera. Moacir, né, foi presidente da Assembleia. Ele falou 2/3, mas os 2/3 é para alteração da convenção. E pelo exposto do texto foi a alteração do regimento interno, que são documentos totalmente distintos, né? A lei fala que 2/3 é para alterar a convenção e todas as convenções falam para alterar ela é 2/3. Então, Moacir, você tem que ver se foi alterado o regimento interno ou a convenção. Você tem que olhar isso daí direito. Se tiver sido alterado o regimento interno, o advogado agiu de forma correta. Agora, se for o texto da convenção, aí sim isso faz necessário 2/3. E você, como presidente da mesa, você não pode se negar a assinar a ata, mas você pode fazer suas considerações como presidente e assinar. Exato. Aí eu posso botar nem tal isso, aquilo, né? Uhum. Até porque o registro da ata é uma obrigação. Os fatos ali tem que ter registrados. Não é ser verídicos também. Não é porque que os fatos ocorreram pelo seu entendimento que são ilegais, você vai se recusar. Quem tem a função disso, de declarar a nulidade ou não, a ilegalidade ou não desta ata, é somente o Poder Judiciário. Você não teria essa competência. E é muito bacana, porque é muito bacana, sabe por quê? Ele pode escrever não a observação dele? Sim, como presidente, com certeza. Mas eu acho assim, às vezes o que falta hoje para o universo condominial é muita gente com boa vontade e pouca informação. Sim, sim. Ele tá com boa vontade. Eu tava na Assembleia agora... Boa vontade imensa, mas... Eu tava na Assembleia, que foi engraçado, a pessoa discutindo com o advogado, mais de 20 anos na área, professor, a pessoa discutindo. Que eu vi na internet. Olha aí. Vi no Síndico Net. Não, vou te falar isso aí. Não, o Síndico Net nem tanto, que o Síndico Net é bom, mas sim. Você vai ficar assustado. É porque o Síndico Net tem aqueles fóruns, né? E aqueles fóruns é opinião, que você nem sabe quem tá escrevendo. Exatamente. E a pessoa vai tirar o print, tá escrito aqui. Porque assim, é igual que fala pra você ver. Por que eu falei que é fácil? Não é nem um artigo, porque o artigo tem... Não vai buscar, né? Mas assim, por que eu falei que é fácil? Porque é simples, porque tá falando que regimento interno é a maioria simples, convenção 2/3. Então por isso é fácil de resolver, né? E outra coisa, gente, tem muita neguinha que fala, eu vou impugnar. Se o cara falou assim, vou impugnar. O Cid procurou, o cara falou que vai impugnar a ata. Eu falei, primeira coisa, a ata foi registrada? Não, então não tem como impugnar o que não existe. Porque o documento essencial para a primeira coisa. Eu falei assim, relaxa, primeira coisa, vai registrar, vai dar publicidade esse documento, depois ele vai entrar, é um processo, é outros 10. Vai analisar a possibilidade, não é assim, não, porque assim, é muito difícil. Porque a onda agora, assim, para ameaçar o síndico, para ele ficar coagido, vou impugnar ata. Eu escuto isso direto, eu fica à vontade, eu falo direito, fica à vontade. Seu direito, claro. E eu falo até melhor, porque lá na justiça vai falar quem tá certo e quem tá errado. Pronto. É como a lei fala, como é que é, doutor? Quem paga mal paga 2 vezes, né? Paga 2 vezes. Paga na lei, meu irmão. Gente, por isso que é cuidado importante... com o valor da causa, porque eu tô com uma ação aí pra impugnar a ata, né? Os condôminos me contrataram. Aí a gente colocou assim, para fins fiscais, colocou o valor de R$1.000. Só que o juiz veio e falou assim: não, tem que ser do valor do negócio jurídico que vai ser anulado. Qual que era o valor que estava sendo discutido na ata? Uma reforma de R$600 mil. Então, se perder. Então os pessoal tá pensando de cara para mover o processo é 10%, tá, gente? Pode te avisar. Se perder essa. Então a pessoa 10% para mover o processo. Vale a pena ou não o risco. Mas aí a gente vai recorrer disso para ver por quê. Porque, ao meu ver, apesar que está sendo discutido o valor da obra é R$600 mil, mas esses R$600 mil está sendo dividido por 100 moradores. Né? Então, vamos lá. 6 mil já... Mas vamos ver o que o tribunal... Mudou. Quando sair esse resultado aí, a gente volta a essa situação. É uma tendência, porque eu vi umas reuniões do pessoal conversando o seguinte, que
Se os condomínios tivessem um ajuste melhor dessas coisas, teria menos de metade das ações que tem. Para todas as coisas agora, todo mundo puxa a justiça no condomínio, né? E eu não sei se eu estou errado, doutor, mas o arranjo, a arquitetura do desenho do direito condominial, ela é para dar poderes à comunidade tomar a maioria das decisões, não é isso? Seguir um protocolo, a transparência, etc. Então, o pessoal entra contestando, às vezes porque, igual a gente estava falando, porque não tem custo, é barato, né? Eu tenho um caso assim que é impressionante, queria até falar dele. Tem um morador no condomínio, eles tinham, sabe quando a construtora faz aquelas áreas abertas na parte de cima? Então a construtora botou uma fotinha, botou um pergolado, área aberta, botou uma churrasqueirinha lá, e o pessoal poderia fazer um churrasco, caminhar ali, ter uma mesinha, uma cadeira, peitoril na medida certa e tudo. Só que o condomínio fez uma assembleia e decidiu fechar aquilo com o vidro. Aí fez uma estruturazinha de aço, mais leve, calculou tudo direitinho, aprovou no Corpo de Bombeiros, tentou aprovar no GDF, mas o GDF não deu uma resposta satisfatória e fizeram a obra. Mas o morador que gostava de tomar sol ali, ficou chateado. Tadinho. Esse cara já deu tanta multa, mais de 30 mil de multa no condomínio DF Legal. Já tentou de todas as formas. Por último, agora ele foi no Ministério Público, fez denúncia dizendo que a obra é irregular, que ninguém fiscaliza, que não pode uma coisa dessa, como se ele fosse um bastião da sociedade, como se ele quisesse fazer as coisas corretas. Quando, na verdade, ele não se conforma com a aprovação da obra. Ele pediu acessibilidade. Nós tivemos que fazer um projeto de um banheiro de acessibilidade para cadeirante, um lugar que não chega cadeirante, nem na planta original do prédio. Ninguém vai usar. Mas gastou-se 15 mil reais para fazer. Porque ele pediu, o Ministério Público acatou. Por último, agora, eu tive que pedir uma cariação do Ministério Público para vir ao condomínio, conhecer a obra, conhecer a situação e entender o caso. Porque ele pediu agora, como é que fala? Acessibilidade. Tem um degrau que não tem como mexer por conta da estrutura. Mas em cima disso ele fica batendo no condomínio. Já foi para a justiça, perdeu 3 ações. Aí foi pro DF Legal, fez um monte de denúncia. Ele fez tanta denúncia que o pessoal chegava, já multava, nem queria saber do assunto. A gente teve que reverter judicial. E ele continua fazendo isso. Pasme, está trabalhando em questão de acessibilidade para deficiente físico. Não existe uma família com deficiente físico. São 90 pessoas. 45 de cada lado. Não tem uma pessoa com deficiência física. A comunidade não tem interesse nenhum, aprovaram tudo em assembleia, aprovaram a verba, fizeram a obra, aprovaram no Corpo de Bombeiro, projeto, estrutura, RT completo. Mas o inconformado vive dando trabalho para o condomínio. Então, por último agora, em última instância, ele conseguiu o suporte do Ministério Público. O Ministério Público mandou resgatar toda a documentação de aprovação da obra e viu que a administração da cidade não emitiu a comunicação devida. E eu tenho que mostrar agora, como praticamente uma auditoria, que o projeto já previa essa área da churrasqueira. Vai ser tão simples de mostrar, né? Porque a propaganda de venda já estava lá. Já estava lá no início. E eu pergunto, o que um condomínio desse ganha? O pessoal decidiu que, após essa situação do Ministério Público comparecer ao prédio, eles vão fazer aquela ação de condomínio social. Eu não sei muito. Você fala que eu sei muito de direito, ainda bem que o doutor está aqui. Como é que aquela pessoa não é bem-vinda no condomínio? Do afastamento do condomínio antissocial. Condomínio antissocial. Cara, para fazer o salão, eles gastaram menos do que as multas, que já pagaram pelo salão. Não tem como desfazer. Se desfizer, vai perder muito mais e vai voltar ao projeto original. E eu vejo que essa situação só muda endereço. Sempre tem esse tipo de condomínio. Para você ter ideia. É uma loucura isso aí. Acho que só muda o endereço. Teve uma pessoa que colocou um armário entre uma pilastra e um corredor de rota de fuga e ficou aquele espaçozinho desse tamanho. Não pode. Aí o bombeiro veio, multou o condomínio, a gente notificou a pessoa para retirar o armário, a gente forneceu o local adequado para você colocar seu armário é dentro da vaga. Deu um espaço para ele. E ele não quer. E ele não quer, ele quer continuar ali. E o condomínio foi... O bombeiro não quer saber se a gente tá discutindo. Não é culpa do bombeiro, né? Multando. Não é obrigação dele. Aí ele entrou na justiça e ele perdeu contra o condomínio. E também ele entrou contra o Distrito Federal para falar que o bombeiro tá errado. Olha aí. Você acredita que as pessoas estão dispostas a levar últimas consequências para ter a razão ou somente prejudicar? Mas é que eu peço também, eu acho que tá na hora, o doutor, que eu penso que do condomínio tem que inverter essa situação, de processar também. Não, as custas porque é uma perseguição, cara. É uma perseguição, ué. Nós estamos com uma ação ali. E outra coisa, uma ação coletiva. Todo mundo. E para ele é fácil. E para essa pessoa específica porque, é fácil, porque ele é advogado, ele não precisa contratar ninguém. Porque na verdade, tipo assim, ele não tá indo contra o condomínio, tá indo todo contra com as famílias todas ali, cara. Tá indo contra o próprio patrimônio. O próprio patrimônio dele. Ele quer conservar o patrimônio pessoal numa comunidade que ele comprou sabendo que é coletiva.
Né? Então, como nós falamos sempre, inteligência emocional. Mas por isso que é importante a gente fazer a coisa do jeito certo. Para não ter problema. Se alguém encher o saco, tá aqui, ó, tudo feito da forma correta, né? Verdade. Tem que ser feito do jeito Agora, em cima dessa conversa que o doutor falou aí, eu tô com uma situação ali, doutor Cláudio, agora é uma consultoria. Por isso que é bom ter os amigos aqui, né? Hoje te passo o Pix. Nada de graça. Não, porque assim, a comunidade é a mesma questão. Algumas pessoas falam que existia uma área de lazer. Só que não tem nada documentado. Memorial descritivo. O povo, isso mesmo. O povo quer que eu entre na justiça. E lá também não falo memorial descritivo. Mas tem que ter no cartório. Não, tudo bem. Pode ser que seja área irregular. Não, eu falo assim, no próprio condomínio, igual fala que tinha área de churrasqueiro, entendeu? Certo. Falo que entregar não sei o que nessas coisas todas. O memorial não tem? Não tem nada. Fala só da área aberta e pronto. Fala da área aberta. Não tem os benefícios. Aí é o seguinte, se você não tiver nenhuma barreira jurídica para a ocupação dessa área, ela é uma área do condomínio particular. Se você não tiver impedimento de parâmetros urbanos, urbanísticos, segurança, como circulação, passagem, esse espaço a gente consegue adaptar ele legalmente. Não, mas aí que os caras querem. Né? Os caras querem que a consultora entrega. Porque aparentemente era uma promessa da consultora que teria uma área de lazer, mas na prática não existe. Mas aí tem que ver o quê? Além do memorial descritivo, também... Não, mas eu entendo que existe área de lazer. Só que para equipar ela é os moradores. Não é só o memorial descritivo que a gente tem que se apegar. Às vezes, moradores têm folders antigos, tem uma propaganda no qual se promete que aquele empreendimento terá determinada área de lazer, terá uma churrasqueira tal, terá hidromassagem, terá um parquinho, daquelas especificações. Aí entra na questão do direito de consumidor, não só a questão da engenharia, do projeto, porque é uma promessa, tem que ser cumprida a promessa. Aí pode ir nesse sentido, apesar de não ter no memorial descritivo. É que eu falo, então assim, é tudo provas, tudo é documentação. Porque assim, uma coisa é ter área de lazer. A área de lazer, tá lá de lazer, ué. Agora, o que é a infraestrutura dela é diferente. Por isso, então, eu acho que é importante que você for comprar. É igual acho que foi a Celina mesmo falou, né, mais cedo, que ela foi comprar e não viu a questão da gestão. Gente, é por isso que é importante quando você for comprar um empreendimento, saber como é que tá a situação de gestão, trabalhista, se tem processo. Eu falo porque já aconteceu comigo, chegar lá um morador na primeira assembleia, Thiago, vai decidir o que hoje? Não, tem um processo, 100 mil reais aí pra você pagar. Porque teve um o cara, como assim? Eu falei, nada, né? E ele falou assim... Cara, mas o antigo sítio não falou pra mim. Eu falei, pois é, tá aqui a causa, perdemos, estamos agora vendo a forma de pagar. Essa situação vai pagar isso. Aconteceu ali naqueles condomínios do Parque Sul, nas promessas, né, na propaganda, nos encartes, vídeos, falava que ia ter carrinhos de golfe, 3 carrinhos de golfe. Aí, tem que ter. Aí quando foi, entregou. Cadê? Não tem não, era só... Ilustrativo. Não, mas tá aqui na promessa. Aí de vez de dar os carrinhos de golfe, eles deram com reforma, manutenções e... Mas que bom, né? Fizeram um acordo. Indenizou de outra forma. Cara, mas por isso que é importante a informação, gente. E outra coisa, agora vai um alerta aí, um puxão de orelha para quem mora em condomínio. Gente, participe das assembleias, mas vão assim, leve informações. Busque saber antes. Né? E outra coisa, vamos respeitar aquela pessoa que está ali. Ela prestou um serviço, né? Outra coisa, se ela errou, ok. Vamos ver o que foi o erro para a gente poder corrigir. Eu estava falando do Dr. Cláudio, uma coisa que eu venho sentindo nesses últimos 7 anos é que muitas vezes a pessoa vai, não é para tirar o cinto, vai para humilhar o cara. Aí. Muitas e muitas vezes, né? E muitas vezes são questões. Não é questão, exatamente questões pessoais que a gente vê. Não é o profissional, é a pessoa. E aí muitas vezes fica se apegando a pequenas coisas que não faz nenhum tipo de relevância. Então vamos ter essa consciência. Eu acho que a melhor coisa é você participar para que isso não aconteça. E às vezes o síndico errou, reparou o dano e a pessoa fica retomando aquele assunto que já foi resolvido. E assim, outra coisa, vou ser bem sincero, se o condomínio está bagunçado, você é o maior culpado. Porque você não participa. Sim. Você vê. A gente falou que de assembleia de 200 e poucas unidades tem 37. 15%, outra tinha 16. Cadê a galera? Aí depois você fica reclamando, cara. Você não participa. E quer que as coisas melhorem? Não. E outra coisa, não tem síndico do mundo que vai fazer uma grande transformação do seu condomínio se as pessoas não participarem. Exato. Por quê? É ação. Todo mundo tem que estar em prol da coletividade. Senão não vai resolver nada, cara. Se você ficar só batendo no síndico, não adianta nada. E aí, teve uma fala do morador que eu achei fantástica nessa assembleia. Que tinha muita gente batendo. Não é que não pode, gente. Pode apresentar sua argumentação, expressar, mas não daquela forma, né? Agressivo, né? Tem um jeito correto, pra humilhar mesmo, sabe? Apresenta com inteligência, com carisma, com vontade de vamos fazer resolver uma transformação na comunidade. Aí teve Para um morador, de focar na pessoa e foca na solução. Aí teve um morador que falou assim, levantou o dedinho, o cara falou, você quer fazer pergunta pro pessoal que tá candidato? Não, quero fazer uma pergunta para vocês aí. Todos vocês aí que bateram, que falaram mal, que criticaram, não sei o quê, por que vocês não levantam o dedinho de vocês e concorrem a síndico? Tem a solução para tudo, Fechou. né?
Fechou. Porque bater é mais fácil. Entendeu? Então, de vez de ficar batendo no teu síndico, orienta, conversa, acompanha, ajusta. Se não deu certo, ok, vamos pedir para mudar a gestão. Mas lembre-se, você sempre pode contribuir, cara. Se você não contribuir, não vai adiantar nada. E lembre-se ainda, quem paga a conta no final é você. Se deu errado, você vai ter que pagar a conta. Não é não, doutor Cláudio? Se deu com certo, certeza, Thiago, com certeza. O caminho é esse. E vamos que vamos, estamos na reta final do nosso programa. Quero mandar um abraço pro pessoal da Síndico... Sindexpo. Expo. Inclusive lá tem minha entrevista, uma entrevista muito bacana, conversei com ela, exatamente falando sobre isso, né? Que pra mim, a maior dor do síndico é as emoções, lidar com as emoções. Porque não terceiriza, gente. Direito é terceiriza, engenharia é terceiriza. Agora, como eu vou lidar com isso, não tem como, né? E tem muito síndico doente porque não consegue cuidar das suas emoções ou lidar com isso. Porque a gente sabe, gente, eu vou falar aqui, muita gente tá vendo curso aí. Vira síndico, 10 mil, 10k, 100 mil, não sei o quê. Cuidado. Porque ser síndico é cobrança, ser síndico é uma profissão solitária, não tem reconhecimento, vão esquecer tudo que passou. Então você tem que acreditar em você, autoconfiança, tem emoção, senão você vai pirar. Será que é um nicho inexplorado, assessoria psicológica condominial? Tá aí a dica. Mas não é tão assumido. Você não está tão sozinho assim, porque nós estamos aqui trabalhando para fazer isso acontecer. Olha só. Olha aí, ó. Passamos maus bocados na nossa vida. Nós sabemos que os cabelinhos brancos da barba não vêm à toa, né? Então, a gente tem que abaixar a cabeça, ter humildade e ir atrás de ferramentas de ajuda. Conhecimento, aplicação do conhecimento e prática, cotidiano. Começando nisso, Thiago, vamos fazer aqui... o mexão, esse cara não dá moleira, velho. Não vou dar mole para você, porque eu quero você fazendo a melhor gestão da sua vida. E para isso você tem que aprender algumas coisas que estão no curso de fiscalização de obras, que você tem que acompanhar no canal, porque nem lançou ainda. Nós vamos fazer um pré-lançamento para quem está na audiência, escrevendo lá, eu quero o curso, eu quero participar. Um curso que tem, primeiro, para você, síndico, começar com inteligência emocional. Primeiro módulo. Segundo, organização. Terceiro, desenvolvimento de cultura. Lembra que a gente falou? Participa pouco, conversa pouco, entende pouco, não conhece a cabeça do síndico, não sabe o que está acontecendo no condomínio. Às vezes o síndico não sabe transmitir a comunicação. Então a gente ensina ele a como fazer isso. Qual a rotina que ele vai começar a inserir no condomínio. Ele não vai transformar do nada, mas ele vai, com poucas ações inteligentes de comunicação, de posicionamento, ele vai conseguir se comunicar melhor. E a gente ensina também, Thiago, o síndico a apresentar a gestão. Em vez de ser aprovada só as contas, ele pede a aprovação da gestão. Ele mostra o que fez, quando ele fez, como fez, mostra os orçamentos, a sequência toda, os relatórios que ele tem. Antes de ir para a eleição, ele vai prestar conta das contas e ele vai prestar conta da gestão. Você tem que pedir o seu síndico, apresenta a sua gestão. Sim. Sabe, você quer bater no síndico, pede para ele apresentar a sua gestão. A melhor forma que você tem de falar se o síndico está mais ou menos, se ele está ruim, se ele está bom, até de fazer elogio, né? É difícil, mas o pessoal faz elogio para o síndico, assim como para a gente também. Ele deve apresentar, pessoal, um conceito diferenciado. Você tem que apresentar a gestão. A parte de condominial é muito dinâmica, porque surgem prédios modernos e antigos e a lei dinâmica, vem a pandemia, vem toda essa questão de acolhimento social. Você tem que ter inteligência aplicada. Não tem jeito. Então, o nosso curso ensina a pessoa de inteligência emocional, inteligência artificial, gestão organizacional, ali, cultura, agenda, toda essa questão justamente para gerar isso que você falou, saúde mental. Sabe? Você não deixar a ponta solta e você ter vontade de mostrar o seu trabalho. É uma das coisas mais bacanas que tem, você vai encerrar a gestão, às vezes você nem quer concorrer, mas você apresenta uma gestão tão bacana que o pessoal te pede. Eu já fui em assembleia, não saia, porque você não concorre de novo, insistir para o síndico ficar. Mas uma gestão plena, uma apresentação plena, uma comunicação clara. Então, aonde vai achar isso aí? Segue a gente lá, @Condominial Engenharia e @BSB Projetos e Obras. Conteúdos diferentes, um fala de obra, outro fala de gestão, mas sempre para você, 90% de tudo gratuito, né? Você só tem que acompanhar a gente na rede social. Eu digo que não é gratuito porque, no mínimo, a pessoa está dando para a gente tempo, né? É verdade. Como a gente entrega um tempo aqui, a gente respeita o seu tempo lá. Então, todas as informações que você acha nas nossas redes, nos nossos canais, você acha informações validadas. E eu queria falar o tema com você que a gente ficou de falar no início, que é o seguinte, a prática. Como a gente conversou, né, doutor? O pessoal manda comprar petições, a estratégia do processo e tudo. É diferente quando o advogado, se o advogado põe a mão na massa, né? O nosso diferencial é
pessoas, obras, condomínio, engenharia, legislação. Então, pessoas, vida em primeiro lugar. O que a gente faz? Eu construo prédios desde a base, do subsolo até a tampa da laje. A prática, um laudo, uma instrução, uma percepção no curso, ela vem dessa prática, sabe? Dessa intricidade com os elementos construtivos. Não é escutar conselho de pessoa que está pensando em entrar para a engenharia, formou agora, igual os meninos foram lá no Sindexpo, os mais novos, né, e pegaram o panfleto, conversou, tirou umas dúvidas. Você via nitidamente que eles queriam conhecer do mercado. E são todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Mas não vão pegar pessoas que não têm a prática para fazer laudos super complicados, super densos, porque as questões são muito mais profundas. O que um engenheiro aponta ali, se ele não tiver a profundidade do conhecimento, lá na frente te dá um retorno muito maior do que aquilo que às vezes você está cobrando. Vou te dar um exemplo simples aqui, final de programa, de um síndico que ele não gosta do construtor, e o construtor tem 3 unidades, e ele tenta excluir sempre o construtor de participar. Aí ele foi executar a garantia da obra, e a primeira coisa que o condômino, né, que ele é condômino, construtor, né? Pediu foi a prestação de conta da gestão, para saber se a manutenção estava dentro das normas da construção. E ele não tem. Aí o que virou a ação? Em vez de ser uma exigência de garantia da construtora, está vindo a ação de destituição do síndico por ingerência na gestão. Olha então, aí onde pode chegar. Atente-se ao que eu estou te falando, que é para você entender que a sua profissão é seríssima. E o primeiro que tem que levar a sério é você. Você é um gestor de patrimônio. A lei define como síndico, Código Civil, como quiser. Mas prejuízo com patrimônio, você responde. Valorização, você brilha. Se não souber apresentar seu trabalho, as pessoas não reconhecem. Entendeu? Então aprenda a fazer isso, faça muito bem feito e vai viver. Porque ser síndico é um mundo, é maravilhoso. Verdade. E aí, @engenharia condominial. Sai lá. Meu amigo doutor Cláudio Viana. Já acabou? Infelizmente, passou né? rápido, né? A mais daquele sai fora ali já, tá querendo dormir. É bom mesmo. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui, né? Participando desse programa. Me segue lá, claudioviana.dv. Um abraço. Show de bola, galera. Gratidão, doutor Cláudio Viana, meu amigo Diógenes também, pelo conhecimento. Sempre tô aqui aprendendo. Eu acho que é isso, amigo. Eu te coloco sempre nessa posição de aprendiz. Eu tô aí há quase 10 anos, toda hora eu aprendo, toda hora eu tô renovando, trocando conhecimento. É isso, porque o condomínio é dinâmico, as pessoas mudam, os gostos mudam. O que dá certo não dá certo no outro, a gente vai adequando, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado. Arro, energias positivas. E até o nosso próximo encontro aqui no Intenso Condominial. Valeu, um abraço. Fui!